Graça e paz, seja bem-vindo ao nosso Central Pastoral. Hoje eu queria conversar com você um versículo da Palavra de Deus que está em Isaías 43, a partir do verso 18. Diz assim: Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos do ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e os riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Às vezes na vida a gente passa por momentos muito difíceis. E às vezes a gente começa a se prender ao passado, porque quando a gente está passando um momento difícil, a gente tenta buscar na memória alguma coisa que nos faça feliz. E o problema, por um lado, isso é muito bom, porque isso traz esperança ao seu coração. Mas o problema é quando você começa a se prender no passado e não vive as coisas novas, porque Deus é um Deus de coisas novas. E às vezes Deus começa a fazer coisas diferentes e a gente não consegue enxergá-las. E hoje eu gostaria de convidar você a olhar para o seu futuro. Lembre-se de uma coisa, o passado, ele deve estar no passado. Ele precisa estar no seu coração, todo o aprendizado, tudo o que você viveu. O presente precisa ser vivido intensamente. E o futuro não tem que ser temido, o futuro tem que ter esperança. A partir do que Deus já fez, a partir do que Ele continua fazendo, você precisa ter esperança no seu futuro e continuar a viver o hoje e o amanhã conforme Deus vai dando. E ter as lembranças boas do passado e os aprendizados daquilo que não deu muito certo. Essa é a questão que muda a nossa perspectiva de vida, que traz de volta a esperança para a gente poder viver. Vamos dar um exemplo, por exemplo, do que estamos vivendo na igreja que nós estamos hoje, aqui na Central Ferrosa. Deus vem fazendo coisas que talvez você não tenha reparado. Nossa igreja começou a se juntar. Para mim tem sido legal ver pequenas coisas, que diante dos olhos humanos são pequenas coisas. Mas eu tenho visto Deus tocar no coração de pessoas. Nosso culto às vezes tem sido na rua por causa da obra. E a gente vê que quando o culto termina, todo mundo se ajuda. Ninguém simplesmente levanta e vai embora. Mas cada um pega a sua cadeira e se junta, e um ajudando o outro. E isso é muito importante. O pessoal tem se desdobrado para chegar mais cedo. Muitas vezes nós tivemos problemas de instrumento e não ficaram ninguém de cara feia, mas cada um soube lidar com aquilo da melhor forma possível. Teve pessoas que vieram brigar comigo que queriam trabalhar, e eu tive que explicar que não dava para trabalhar naquele momento. Nós estávamos sem ninguém para trabalhar e nós só oramos e continuamos orando. E Deus está levantando pessoas, levantou líder do infantil, que era um problema que a gente não sabia como resolver, e já está montando toda uma equipe de infantil para trabalhar com ela. Deus levantou líderes para poder estar, e uma líder em especial para estar na ação social, mas já levantou 2, 3 pessoas para formar a equipe com ela. Deus está levantando agora, através do pastor Andrei, a nossa parte missionária. Estamos reformulando toda a parte missionária da igreja. Deus tem feito pessoas procurar a nossa igreja. Domingo, vocês não sabem, mas uma pessoa veio me procurar, pedindo conselho, pedindo ajuda, pedindo oração. Alguns pastores brincam dizendo: os peixes estão começando a pular no barco. A gente recebe mensagens de pessoas que nos procuram porque confiam no que está acontecendo. Deus vem fazendo uma grande obra em nosso meio. Nossa construção tem sido a sucessão de milagres. Sim, a gente não sabe como é que as coisas vão ser. A gente ainda precisa da sua fidelidade. A gente está lutando, está orando. Mas temos a certeza que Deus dará toda a provisão que Ele tem dado. Vou dar um exemplo para vocês. A gente está fazendo a modificação do altar. E por que a gente está fazendo a modificação do altar? Porque eu estava orando um dia e falei: Senhor, eu precisava fazer esse altar. Mas eu precisava de um sinal do Senhor do que fazer. E eu precisava de um determinado valor. Eu coloquei para Deus um determinado valor. E aí eu recebi uma mensagem de um casal amigo nosso que mora na Alemanha. Não são da nossa igreja, não sabem do que a gente está fazendo. Moram na Alemanha. E eles falaram assim: pastor, preciso falar com você. E eu não dei muita atenção, eu estava num dia ruim, reclamando e tal. E tempos depois eu falei assim: poxa, eu preciso responder. Estão lá na Alemanha me mandando mensagem, de repente estão precisando de ajuda ou alguma outra coisa. E eles estiveram no Brasil, a gente não pôde se ver. E aí, na mensagem, a pessoa estava contando como é que foi a viagem de volta, como é que foi tudo. E num dado momento eu falei assim: mas Deus tocou no nosso coração, a gente estava pensando em dar um valor para a igreja durante um período, mas resolvemos dar tudo de uma vez só. E assim foi enviado R$6.000. E eu falei assim: como assim?
E aí choramos em casa porque era o sinal de Deus conforme havia pedido. Mas eu falei, Senhor, mas para ser realmente o sinal do Senhor, eu preciso de um segundo sinal. E eu precisava de um determinado valor. Tinha que fechar o banheiro, o altar e tudo mais até um limite de valor. Mas esse limite de valor era mais ou menos R$ 2.810 abaixo do valor que estava sendo cobrado. E aí eu mandei a mensagem para a pessoa que está fazendo nossa obra. Falei assim, fulano, vê aí para mim quanto que fica para fazer o altar também. E não falei valor nenhum. Deixei só para Deus. E essa pessoa foi lá e mandou. E é o nosso irmão Mateus. Mandou para a gente, assim, pastor, bloqueei aqui no coração, vou dar um desconto de 12,83% para a gente fechar no valor X. Os R$ 2.000 e poucos a menos que era o que a gente precisava minimamente como um sinal de Deus para fazer. Então a gente já tinha o dinheiro todo? Não necessariamente. Não para tudo, para outras coisas que foram surgindo. Tinha para o altar. O altar foi uma doação de uma pessoa que nem conhece a igreja. Sabe, Deus fez questão de mostrar para mim, eu estou respondendo a oração. Eu estou fazendo essa coisa nova. Eu estou cuidando dessa construção. A gente está enfrentando muitos problemas, os membros da igreja sabem disso. Mas Deus vem respondendo cada oração, cada situação, cada coisa nova Ele vem fazendo no nosso meio. Abra seus olhos. Nós ganhamos câmera para poder filmar o culto. Nós ganhamos, tá? Ela foi uma oferta dada. Nós ganhamos um tablet para poder controlar nossa mesa de som. Nós ganhamos a iluminação. A iluminação, inclusive, foi dada para alguém que não é membro da igreja, que não congrega conosco, que nem mora aqui no Brasil. E que mandou para a gente poder fazer. E muitas outras coisas têm feito. E muitas coisas foram conquistadas porque os irmãos estão doando, estão dando oferta. Muitos estão se juntando para poder fazer aí uma feira para vender produtos. Juntos nós podemos fazer as coisas porque Deus tem estado conosco. É Ele que faz as coisas novas. Ele também quer fazer as coisas novas na sua vida. Como a gente conversou, o Senhor é o nosso pastor. Se Ele é o seu pastor, Ele também fará coisa nova na sua vida. Abra seus olhos, participe. Tivemos o culto de mulheres, como Deus nos abençoou. Quantas coisas estão voltando, mas a pergunta é, você está fazendo parte disso? Você está fazendo parte dessa coisa nova? Você está abrindo seus olhos porque Deus está fazendo ou está preso no passado? Ou está preso dentro das suas vontades pessoais? Se você abrir os seus olhos, se você abrir o seu coração, Deus não vai fazer uma coisa nova só no nosso templo. Ele faz uma coisa nova na nossa igreja, na nossa família de fé. Ele faz uma coisa nova no seu coração. Ele faz uma coisa nova na sua família. Ele tem planos para você. Ele tem planos para a nossa igreja. Ele tem planos para o mover dele neste mundo. Faça parte desses planos. E você saberá o que é o derramar das bênçãos de Deus. E você mesmo será uma bênção nas mãos de Deus. Então que nesta manhã a gente reflita sobre isso. Olhemos para o futuro com esperança, com fé, entregando-nos nas mãos de Deus. Ele está fazendo coisas novas. Ele não vai fazer, não. Ele já está fazendo coisas novas. Participe. Se você não sabe o que fazer, Tiago diz pra gente que você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, você não sabe o que fazer nessa coisa nova, diga, Senhor, qual é o meu lugar neste novo que o Senhor está fazendo? O que o Senhor quer de mim? Ore ao Senhor e Ele vai fazer. Pode ter certeza que Ele vai te responder. Esse é o nosso Central Pastoral de hoje. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.